No Brasil, né? Estava morando no Brasil e já morreu. Acho que onde era? Em Goiás? Era em Brasília. É em Brasília mesmo? Em Brasília mesmo. Ele morreu faz quanto tempo? Acho que faz pouco tempo, 2 anos, se tanto. Eu lembro que ele ficou exilado lá. Ele estava exilado, ele deram um asilo, um exílio meio dourado. Já porque estava numa fazenda no interior de Goiás. Ele estava na capital mesmo, na capital eu federal. acho que era na capital, quando ele morreu estava na capital. E viveu muito tempo aqui ainda. É que Paraguai é complicado, né? O Paraguai é muito difícil. Ali é terra sem lei, eu nunca vi. Eles não acabam com esse negócio de... como é que consegue levar tanto carro roubado para o Paraguai? E como é que consegue tirar tanto coisa contrabandeada e trazer para o Brasil? Quer dizer, tudo por conta de fronteira, ninguém olha. É um país que ficou estagnado nesse período do Stroessner, né, uma ditadura que durou 40 anos, e aí tudo para, para a economia, para a política, para o social, e para a ética também, né? Então é um processo de recuperação que é muito lento, né? Vi de Cuba, né? Exatamente. Vi de Cuba. Como é que você está vendo esse andar da Venezuela? Olha, a América Latina, ela passou por um processo de redemocratização que foi uma coisa penosa e que levou anos para a gente descobrir que a fase dos militares, a fase dos golpes tinha passado, e de repente começa a surgir essas figuras saudosistas de um passado que ninguém gostaria de rever, de ideias de um socialismo absolutamente ultrapassado, que não tem mais sentido, e que causa uma certa apreensão, né? Inclusive porque foi disseminando assim, saiu da Venezuela, aí a Bolívia, depois o Equador, Nicarágua, né? Figuras assim que realmente não somam muito e que graça que você acha que o presidente Lula vê no Hugo Chávez? Vai saber, né? O presidente Lula, ele é capaz de conviver com os extremos mais paradoxais. Mas ali é mais do que conviver. Você vê que não é uma coisa só diplomática, como tem eventualmente, teve até com o Irã agora, você vê também muito polêmico, né? Mas uma relação aparentemente polêmica, mas parece que ele tem carinho pelo Hugo Chávez, eles têm amizade mesmo. O mais preocupante é com Cuba, né? Que é um regime que está ali, é um fóssil, né? Eu estava lendo um jornal que o Chávez foi visitar o presidente em Brasília, foi jantar lá no Palácio Alvorada e levou o provador oficial de comida dele, né? Porque tem mania que vai ser assassinado, né? No caso envenenado, etc. O presidente Lula ficou indignado. Disse que virou para ele e falou: na minha casa não. Aqui não tem provador, não. Você vai comer a comida que eu vou comer, não tem esse negócio aqui não, de ver se... Não, aqui para mim é um traje. Todo lugar que ele vai, a comitiva, o esquema de segurança que ele leva, que ele deve temer, que deve ser um líder muito importante. Fidel, ninguém sabe como é que não mataram o Fidel até hoje, né? Muito por os Estados Unidos, com todo esse serviço, esse aparato, né? A CIA, a FBI, etc. O serviço de inteligência, né? Como é que não conseguiram acabar com o ditador? Porque ali é uma guerra eterna, Estados Unidos e Cuba, né? E o Hugo Chávez é também brigado com os Estados Unidos também. Mas essa... O bloqueio que os Estados Unidos faz a Cuba é uma coisa tão antiquada quanto essa birra que o Chávez tem contra os Estados Unidos. É uma coisa do século passado. Nisso eu dou a mão palmatória ao Lula. Essa relação dele com o Irã, eu acho que ele não que signifique um apoio ao maluco lá do Irã, mas que acho que em relações internacionais tem de se respeitar todos os atores da cena. Não há por que ficar fazendo discriminações. E é o caso dos Estados Unidos com Cuba. O que dá um grande trunfo para Cuba, né? Parece até que os problemas de Cuba, se acabar o bloqueio, resolver todos os problemas de Cuba. E seria bom acabar para ver que não é assim, né? Eu lembro de passaporte meu que falava: é válido para todos os países exceto Cuba, né?
E depois eles mudaram para todos os países que o Brasil tem relações diplomáticas. Agora, no caso dessa birra, esse fechamento de fronteiras, etc. e tal, na economia sobretudo, quem sai perdendo é a população, né? Porque o cubano lá, essa história que Fidel ainda é adorado lá, isso é mentira. O povo tá lá morrendo de fome, ninguém gosta de governante que tá dando vida ruim pro seu povo. Então, o que acontece? Já foi muito adorado, mas hoje em dia a situação em Cuba é péssima, né? Eu fiquei bobo de ver lá a prostituição na rua. As mulheres te abordam assim de uma forma tão constante que é constrangedor. É incrível. Você não tem um lugar que você não vai que uma prostituta não chega perto de você, que você tem cara de turista e eu já achei que quer ser uns dólares. Eu estive em Cuba no começo dos anos 90 e eu passei por uma cena, naquela época eu usava bigode e eu podia ser confundido com um cubano. Então eu estava andando pela praia, sozinho, assim, pela praia de Varadeiro, que era onde tinha um resort feito pelos espanhóis, uma coisa... É um lugar lindo. Aí uma dica que ele está dando super bacana, hein? Eu nunca vi mar mais lindo do mundo. E olha que eu já vi mar. Aquilo é Caribe, né? Não, mas aquilo é o melhor do Caribe. Aquele mar eu nunca vi. Eu conheço razoavelmente o Caribe, deve ter ido uma dúzia de lugares diferentes, de ilhas diferentes. Eu nunca vi um mar igual ao de Varadeiro. Exato. É uma coisa de louco. Continua. Mas eu estava andando por ali e de repente eu fui abordado por um policial que saiu ali da beira da praia ali para saber quem eu era, porque os cubanos não podiam frequentar aquela praia, porque aquilo era reservado para os turistas, né? Então foi uma coisa que me chocou muito. Nessa época eu soube, por exemplo, que quando um casal se casa lá, um dos presentes que o governo socialista dá é passar uma noite no hotel nacional lá. Nacional, entende? É lindo, né? Não, quando eu fui, eu lembro do guia lá falar que a família podia comprar 250 gramas de frango por mês. Era a cota de cada família comprar, porque é tudo racionado. Uma loucura. Exatamente. Uma porque loucura. foi estrangulada a economia. E as coisas lá na Venezuela não vão bem, você sabe disso, está piorando, né? É uma Cuba com petróleo, né? Tem essa vantagem. Que, aliás, é uma bela diferença. É uma bela diferença, porque dá essa sobrevida ao Chávez aí, porque, querendo ou não querendo, tem uma grana na parada, mas seja como for, lá o racionamento já existe, a inflação lá vai indo, você sabe como é que é, desemprego, e aí é complicado. Isso. Maurício, foi uma alegria, um prazer muito grande ter você no Estúdio A de hoje. E espero que você volte mais aqui para bater esse papo com a gente, porque na verdade você tem muita pauta aqui sua que nós acabamos não conversando, não tem tempo, né, Maurício? Exato, para mim também foi uma satisfação muito grande conhecer aqui. Eu lembro quando trabalhava na Veja, recebi lá uma vez a visita do então prefeito Olavo Drummond, que me alegrou muito lá. Muito obrigado. E tem é aquilo que eu te falei no começo, para mim Araxá, apesar de eu ter estado quase toda a minha vida longe daqui, eu nunca me ausentei, e ter uma oportunidade assim de falar para Araxá realmente me dá uma alegria grande. Alegria toda nossa. E para você que está em casa, meu amigo, minha amiga, meu telespectador, minha telespectadora, pelo carinho, pela atenção, claro, sempre, obrigado. Estúdio A. Apoio. Bradesco. Presença no Brasil é Bradesco. Codemig. Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Fosfértil. Acreditando na terra. Maná. O Brasil adubando dá. E Serrana. Ao lado de quem produz.